Durante a pandemia, muitas operadoras de planos de saúde suspenderam o aumento das mensalidades que ocorre anualmente. Mas, em compensação, mais de 30 milhões de consumidores já entraram o ano com os boletos reajustados. Em alguns casos, em até mais de 100%. No mês passado, só na capital paulista, cerca de 1.000 consumidores abriram reclamação no Procon contra o reajuste dos planos de saúde. Há casos em que a mensalidade dobrou. O aumento foi de 113%. O Procon acionou a Agência Nacional de Saúde Suplementar e pediu que determinasse um reajuste de apenas 8,14%. As operadoras se recusaram, inclusive, a informar o Procon os critérios para tal reajuste. Isso fica ainda mais preocupante quando se nota que caíram o número de internações no ano passado, o número de cirurgias eletivas, o número de leitos ocupados e as despesas hospitalares. Nada justifica um reajuste de tal monta. O IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, também considerou os aumentos abusivos e pediu para a Justiça Federal barrar a cobrança retroativa do reajuste dos planos. Em dezembro, o pedido foi negado pelos juízes de plantão durante o recesso do Judiciário. E em janeiro, outros 2 recursos também não foram acatados. O Instituto afirma que vai continuar recorrendo, com o argumento de que os clientes de planos de saúde não pararam de pagar as mensalidades em meio à crise sanitária. E as operadoras tiveram despesas muito menores em 2020. Em 2020, ano passado, o que nós percebemos foi uma situação em que consumidores não deixaram de pagar os seus boletos de plano de saúde, com receio de perder o acesso ao serviço, sobretudo nesse momento de uma crise sanitária, possivelmente com o receio de não conseguirem atendimento no serviço público. Então, a última coisa que eles deixariam de pagar eram seus boletos de plano de saúde. Tanto é que não houve uma significativa aumento de inadimplência, né? Mas o que aconteceu, sim, foi uma redução drástica no uso, uma redução drástica na sinistralidade, ou seja, consumidores usaram muito menos, né? Foi o menor índice, menor nível de uso do plano de saúde em uma década. Bom, para repercutir o assunto, eu converso agora com o advogado que é especialista em direito do consumidor, Dr. Kleber Gomes. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, Dr. Kleber. Boa tarde, agradeço o convite. Bom, pegando o gancho agora desta última entrevista que acompanhamos na reportagem, no ano passado o índice de inadimplência foi baixo, os consumidores, tudo indica que eles usaram pouco o plano de saúde, as operadoras elas não definiram claramente os critérios para o reajuste. Isso pode ser considerado abusivo, tendo em vista todos esses elementos? Pode sim, é importante verificar caso a caso, né, as taxas, os índices aplicados aí pelas operadoras, porque cada consumidor é um contrato específico, né? Existem diferenciações de contrato antes de 1998, do período entre 99 a 2003 e os após 2003, que existe aí diferenciação até mesmo no reajuste de faixa etária. Então, assim, considerado que foi exposto na entrevista, né, vinculado aí, que houve a diminuição de uso da sinistralidade dos consumidores, verifica-se aí que o aumento para os planos individuais que a ANS regulou foi de 8,14, né? Também foi pesquisado pelo IDEC, né, também mostrado aí na matéria, que este aumento relativo a 2020 ele reflete atualmente, nesse cenário atual de 2021, nos planos individuais entre 12,31% até 34,99%, dependendo se houve aí essa questão de aumento de faixa etária, e já nos coletivos entre 26% até 49,81%, né? Esses são os dados aí do IDEC. Então, esses aumentos, a depender de como eles foram feitos, os critérios que foram utilizados, realmente, inclusive este vinculado aí de 113% aí dado do Procon de São Paulo, se mostra, se comparado aí aos planos individuais, muito acima da média, né? Então, como eu disse, cada caso é um caso, mas a priori me parece bem abusivo esse aumento desse ano.
Esse ano é bem peculiar porque nós temos aí o custo retroativo que foi somado ao aumento por faixa etária e muitas das vezes, né? É claro que cada caso é um caso, mas em linhas gerais, quais são os indícios de que aquele plano está cobrando algo que não deveria ou além do permitido segundo o direito do consumidor? Esse ano é bem peculiar mesmo, porque houve a suspensão, né, do reajuste de 2020 e esse reajuste ele vem agora a partir de janeiro. Os consumidores já devem ter percebido aí na fatura de janeiro deste ano que esse período de 8 meses que deixou de se cobrar esse reajuste, ele está vindo parcelado em 12 vezes. Então, o consumidor já nota aí esse primeiro aumento, né? O indício que o consumidor tem que verificar em relação aos planos individuais. Muito embora exista a regulamentação da ANS para os planos individuais, né, o teto do reajuste, e você basicamente não consegue contratar um plano individual hoje em dia. Você apenas consegue aderir aos planos coletivos ou empresariais. E esses planos coletivos empresariais, eles não são regulados pela ANS. Então, o que o consumidor tem que fazer é efetivamente fazer uma comparação com o reajuste dos planos individuais e verificar qual foi o reajuste do seu plano coletivo em relação da sua faixa etária também e ver se ficou muito dispar, né, muito distante aí esse índice autorizado pela ANS para o plano coletivo, né? Porque, em bem verdade, o Judiciário tem começado a acolher essa tese de que não existe o plano individual à disposição do consumidor e vem tratado esse coletivo por adesão que não tenha a característica de empresas, né, que realmente seja eminentemente um plano coletivo em si, mas ele tem características de planos individuais e utilizado o índice aí, né, dos planos individuais para fazer essa correção. Doutor Kleber, então, uma vez dado o reajuste, esse consumidor consegue reverter essa cobrança adicional no Poder Judiciário, por exemplo? Essa cobrança pode ser extinta? Sim, se o consumidor, né, conseguir provar que realmente esse aumento foi abusivo, seja a correção anual, ou seja pelo aumento da faixa etária, ele pode ingressar com a ação, pleitear a reversão, né, desse aumento, inclusive cobrar os valores aí que efetivamente ele tenha pago a mais dos últimos 3 anos aí dos pagamentos que ele tenha efetuado. PROCON é um bom caminho para quem se sentir lesado ou querer abrir um canal de diálogo com a operadora, porque eu gosto sempre de frisar aqui que o diálogo, a conciliação é o melhor caminho antes de levar a matéria ao Poder Judiciário. É claro que situações, cada caso é um caso, mais uma vez trazendo a ótima colocação do senhor no início da entrevista, mas quais são os canais para o consumidor que quer ter os seus direitos respeitados? Eu particularmente sou bem partidário do acordo, né? Melhor um bom acordo do que um grande litígio. O PROCON é um dos caminhos, né? O PROCON, inclusive, ele tem atuado em ações coletivas para tentar minimizar esses aumentos que foram abusivos aí, como demonstrado aí na reportagem. E o outro caminho é a própria reclamação na ANS, no site Reclame Aqui e no consumidor.gov, né? Eu falo que esses caminhos são os caminhos prévios aí, se você deseja tentar compor um acordo antes do litígio, ou até mesmo através do seu advogado de confiança, ele também pode tentar fazer esse canal de acordo antes de uma demanda judicial. Doutor Kleber Gomes, fica aí a reflexão. Muito obrigada pela entrevista mais uma vez. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, agradeço.